Olá, olá, seja muito bem-vindo à nossa segunda aula do curso Modelagem BPMN. Aqui eu quero trazer alguns conceitos mais específicos de BPMN para que a gente possa adentrar na modelagem de processos, tá bom? Aqui então eu vou trazer o que é BPMN. BPMN significa Business Process Model and Notation. É uma notação gráfica padronizada internacionalmente. Ela foi criada pelo BPMI, que é o Business Process Management Initiative, e foi incorporada pelo OMG, que é o Object Management Group. O OMG é uma organização, né, um grupo de gerenciamento que padroniza boas práticas de nomenclaturas, de padronizações de tecnologias e gerenciamentos ao redor do mundo, tá ok? A versão atual do BPMN é a 2.0, é a que nós vamos trabalhar, tudo bem? E aqui tem só um exemplozinho, né? Um exemplo de como fica um processo de negócio desenhado aqui com a notação BPMN, beleza? Vamos lá. Aqui nós vamos falar um pouco sobre os elementos, vamos adentrar aqui a questão da notação BPMN. Eu quero dizer aqui que com 7 elementos, a gente consegue representar praticamente tudo que a gente precisa em termos de desenho de processo, tá ok? Então, com esses 7 elementos aqui, a gente vai poder trabalhar com tudo que a gente imagina ser possível no desenho de processo de negócio, tá ok? É lógico, né, que cada item desse, cada elemento desse, ele tem um desdobramento, né? Ele tem suas variações, e nós vamos trabalhar ao longo do curso essas variações, esses desdobramentos, tá ok? Vamos aqui o primeiro. O primeiro são as atividades. As atividades, elas representam o trabalho no tempo, né? São aquelas caixinhas ali que eu vou explicar em mais detalhes mais à frente para vocês. Então, as atividades, elas detalham o trabalho que é realizado no processo. Os gateways, tá? Ou portões, eles trabalham alterando caminhos, porque os gateways, eles podem tanto ser aplicados para um desvio de caminhos, como ele pode ser aplicado também para a junção de caminhos, tá ok? Então, muita gente gosta de fazer o paralelo de gateways com regras de negócio, mas não é exatamente assim. Pode-se aplicar esse conceito, mas não é exatamente assim, tá? Nós vamos ver mais à frente. Os eventos. Os eventos são coisas que acontecem no processo, tá ok? Então são eventos ali, são eventos específicos que acontecem no decorrer do processo de negócio. Data Objects. São os dados que são consumidos ou são informados no processo de negócio. Pools e Lanes. Pools e Lanes representam quem faz o quê. Se você já viu um pouquinho do conceito de pools e lanes, né, na modelagem de processo, você vai entender que pool significa piscina e que é aquela caixa que vem ali onde você vai desenhar todos os seus processos com as suas raias, que são as respectivas lanes, tá? Onde você vai colocar o nome dos papéis que vão interagir ali no seu processo de negócio, tá bom? E por último nós temos os fluxos, que são os caminhos e as iterações que a gente tem no nosso processo de negócio, que eu vou explicar mais à frente em detalhe para você também. Então, com esses 7 elementos, a gente pode detalhar tudo o que a gente necessita em um processo de negócio, seja ele complexo ou simples, tá bom? Vamos aqui. Elementos BPMN, as atividades. As atividades, elas representam o trabalho no tempo, é o trabalho no processo, tá ok? O processo, ele é uma sequência de atividades com objetivo específico, tá? De entregar um resultado, tá bom? E as atividades representam esse trabalho que é realizado para atingir esse objetivo específico, que é entregar esse resultado para o cliente. Aqui é só um exemplo de algumas atividades. Nós temos aqui uma atividade de planejar, comprar, receber, pagar, com observação aqui nas atividades, que normalmente as atividades na notação BPMN, elas têm que ter sua nomenclatura no infinitivo, tá ok? Planejar, comprar, receber, pagar e assim por diante. Gateways ou portões. Os gateways ou portões, né, eles alteram os caminhos do processo. Eles representam uma exceção no processo. Ele também pode representar alguma regra ou decisão a ser tomada. E ele é utilizado, né, como eu falei anteriormente, para juntar também fluxos, tá? E ele é representado por um losango. Aqui nós temos aqui um exemplo, né, 2 exemplos de gateways
que são os gateways exclusivos. Essa diferenciação de gateway exclusivo, inclusivo, paralelo, complexo, você vai ver mais à frente quando eu detalhar os elementos gateways, tá bom? Eventos. Os eventos são coisas que acontecem, como eu disse lá, né, inicialmente, são coisas que acontecem durante o processo. Ele é utilizado para destacar uma determinada ocorrência em um processo. E os eventos, eles são classificados como de início, fim e intermediários. E são representados por círculos. Aqui, esse verdinho aqui, você pode identificar que é um evento de início, né? E aqui nós temos dois eventos intermediários, um que identifica ali um evento de que foi entregue, que o produto ali ou serviço foi entregue em desacordo com o solicitado, um outro que elucida ali que o produto ou serviço foi entregue de acordo com o solicitado. Então, a partir desse evento aqui, a gente vem para o pagar e vem para o final, e a partir desse evento aqui, que está em desacordo, a gente volta para o gateway lá de junção e vem para receber novamente o valor ali do produto ou serviço prestado. Tá ok? Data Objects são os dados produzidos ou consumidos, né, e consumidos no processo. Os Data Objects, eles são uma descrição visual das informações que são utilizadas e produzidas ao longo do processo. Eles servem para documentar e deixar mais claro o que é produzido de informação em cada atividade do processo. Aqui você pode ver aqui que nós temos um Data Object de pedido de compra aqui na atividade comprar, temos ele aqui também na atividade receber, e temos ele aqui também na atividade pagar, tá ok? Então, essa é a representação do Data Object, tá? Pools e lanes, quem faz o quê? Pools e lanes, né, identifica o processo, no caso do pool, tá aqui, ó, compras é o nome do processo, e esse quadradão maior aqui, tá ok? Então, compras representa a pool, né, a piscina do processo, que é onde a gente vai ter todo o desdobramento e descrição das atividades do processo. E as raias, né, tem aqui uma raia, aqui só tem uma, que representa esse quadrado, a gente poderia ter várias aqui, seriam alguns retângulos aqui. A raia, ela representa o papel que vai executar essas atividades, que vai tratar essas atividades no processo. Tudo bem? E aqui nós temos o fluxo. O fluxo, ele representa os caminhos e representa as interações que nós temos no nosso processo de negócio. Nós temos aqui essa seta contínua e preenchida aqui na pontinha, que é o que a gente mais vê, que é essa setinha aqui, que é o que a gente mais vê no desenho de processo. Ela representa a ordem sequencial do fluxo das atividades do processo de negócio. Então, ela representa o quê? Essa sequência aqui, ó. Essa sequência. Fluxo de mensagens é essa linhazinha pontilhada com a pontinha não preenchida aqui na frente em um círculo aqui. Esse fluxo de mensagem, ele representa um fluxo de mensagem entre o emissor e o receptor. Normalmente, esse fluxo de mensagem ele é representado de um processo para outro. Ou seja, quando você tem um processo enviando mensagens ou recebendo mensagens de um outro processo, ou seja, mensagem entre uma pool, uma piscina e outra pool, outra piscina, nós utilizamos esse fluxo de mensagens, essa figurinha aqui. Associação. A associação ela é usada para associar dados, textos e outros artefatos aos objetos do fluxo, mostrando as entradas e as saídas das atividades. Aqui nós temos a representação, né, por exemplo, do objeto de dados, do Data Object, e temos aqui uma associação, que ele está dizendo que esse pedido de compra está associado a essa atividade receber. Tudo bem? Aqui nós vamos passar um pouco para o detalhamento dos elementos BPMN, mas eu quero encerrar essa aula aqui para que a gente não tenha uma aula muito longa e a gente continua na próxima aula, na aula 3, e a gente vai detalhar quais são os elementos e o detalhamento desses elementos de atividades, subprocessos, gateways, eventos, data objects, fluxos e tudo mais que a gente puder detalhar nas próximas aulas. Tudo bem? Até mais, muito obrigado pela sua presença e vamos comigo.